Aleluia, aleluia, glória a Deus. André, coloca minha autoestima lá em cima, isso é tão bom, isso é muito bom. Querido, você que está aqui, você que está em casa, sejam bem-vindos, eu vou até reformular a colocação que eu acabei de fazer, você que está nos acompanhando pela internet, porque pode ser que você esteja nos acompanhando pela internet e não esteja em casa. Então, seja bem-vindo, que você esteja com seu coração neste momento pronto para receber a palavra de Deus, que você tenha atenção naquilo que vai estar sendo falado neste momento. E falar sobre fé é sempre um desafio, E eu louvo a Deus por ministrar nessa noite, ministrar nesses dias sobre esse assunto, e está com o meu coração cheio de fé. Isso é muito, muito importante. O tema que eu vou abordar com você dentro dessa campanha, Olhos da Fé, o tema é Tudo é Possível. Fala comigo que você que está aqui, tudo é possível. Mas pode ser mais forte, tudo é possível. De novo. Você que está em casa, tudo é possível, Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração, a nossa mente diante de Ti. Cremos que o desejo do Teu coração é que nós Te conheçamos e prossigamos no Teu conhecimento. Cremos que o desejo do Teu coração, Pai, é que nós tenhamos uma revelação maior do Senhor a cada dia, e que ao nos debruçarmos juntos como Tua igreja sobre a Tua palavra, que o Senhor continue tendo liberdade para nos ensinar, que qualquer distração que possa vir a acontecer, que o Senhor desde já, possa interromper em nome de Jesus, leva o nosso pensamento cativo à Tua obediência, de tal forma que a nossa atenção esteja totalmente no Senhor, Fala conosco, Senhor, com liberdade. Ministra o nosso coração, no nome de Jesus, Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17. Eu fiquei orando, pensando em que falar, e Deus me deu uma palavra e alguns princípios em cima desse texto. Diz aí, um dos homens da multidão respondeu, mestre, é isso mesmo? Um dos homens da multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito imundo viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Olha a declaração de Jesus, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Vamos declarar juntos? Tudo é possível para aquele que crê. Continua. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão
ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Até aí. Eu quero que a gente possa pensar em cima dessa passagem e tirar delas alguns princípios importantes quando nós pensamos no aspecto de que tudo é possível. É interessante que Jesus falou para o pai daquele garoto que tudo era possível àquele que crê. Então, a primeira coisa que eu quero que você registre e aí, marque aí, que é importante nessa passagem não deixe que as más circunstâncias molde os seus pensamentos. Grava isso. Não deixe que as más circunstâncias moldem os seus pensamentos. Observa que Jesus pergunta para o pai, no versículo 21, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai responde para Jesus que desde a infância, ou seja, era um período muito longo que aquela criança, que aquele pai lidava com aquela situação, buscando ajuda, buscando meios de trazer, de proporcionar cura ao seu filho. Então, a tendência, quando nós estamos vivendo uma circunstância durante muito tempo, e que essa circunstância, quer seja boa, quer seja má, a tendência é que ela molde os nossos pensamentos. Voltando às Olimpíadas, que aqui terminaram no domingo, assim que o Brasil perdeu para a Rússia, um repórter chegou, o vôlei, né? O repórter chegou para o Bruno, que é o levantador do Brasil, da seleção brasileira, e na entrevista, uma das coisas que ele pensou, que ele falou, o Bruno, ele disse assim, agora não é hora de focar na derrota, agora é hora de nós já pensarmos no próximo jogo. Então, essa capacidade de resiliência que os atletas têm, nos ensinam muito, porque a nossa tendência é deixar que a derrota, que as frustrações, que aquilo que não deu certo, pese ou molde a nossa mente. Então, uma das coisas, e que Jesus fez questão de perguntar para aquele pai, há quanto tempo isso está acontecendo? Jesus foi tão terapeuta aqui, gente. Ele foi muito terapeuta aqui. Uma coisa que eu quero que você se pergunte há quanto tempo situações difíceis, circunstâncias, aí você pode pensar na sua família, você pode pensar nos seus relacionamentos, você pode pensar na sua saúde, de repente você está lidando com uma questão de enfermidade já há muito tempo, as situações que se repetem em toda a família do mesmo jeito, e aí você pode pensar, não tem jeito, é assim, aí nós colocamos, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, Deus quis assim. Eu fico lembrando da situação de Jacó, que quando ele teve a oportunidade de lutar com Deus, ele só largou Deus quando Deus o abençoou. Ele falou, não vou aceitar viver a vida toda desse jeito. Então, a impossibilidade, aliás, não deixe as más circunstâncias moldarem os seus pensamentos. Um outro princípio que eu quero que você tenha na mente sobre esse tema, nada é impossível, tudo é possível, a impossibilidade de uma pessoa não é a sua impossibilidade. Tem coisas que eu posso ser capaz de fazer. Tem coisas que o pastor Rodolfo é capaz de fazer. Tem coisas que talvez eu não dê conta. Isso não quer dizer que porque eu não dou conta, ele não dá conta. Quero que você pense nisso, porque Jesus, para quem foi, em primeiro lugar, que este homem levou o seu filho para ser curado antes de Jesus? Para os seus discípulos.
E ele faz questão de dizer para Jesus que ele trouxe o seu filho para que os discípulos curassem e não foi possível. E ele vira para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Isso é muitas vezes de família, né? Acontece situações, várias pessoas da família tentaram, vamos supor, chegar à faculdade e não chegaram. Então, às vezes já passa na mente de alguns: bem, se fulano e tal não conseguiu, quem que sou eu para mudar essa história? Mas Jesus vira para aquele senhor, para aquele pai, e diz para ele: se podes, tudo é possível aquele que crê. Eu está falando para ele: querido, eu posso lidar com essa situação. Aquilo que meus discípulos não puderam fazer, eu posso lidar com ela. Então eu quero que você esteja trazendo à sua mente que situações, que pessoas têm estado perto de você, pode ser família, podem ser amigos, que não têm conseguido vencer determinadas situações e que muitas vezes isso está ministrando no seu coração que também você não vai conseguir. Que a impossibilidade deles é a sua impossibilidade. Quero que você pense nisso. Terceiro lugar, Jesus fala, ao falar para ele que tudo é possível naquele que crê, o que Jesus está querendo dizer é o que está lá em Lucas 1,37. Lucas 1,37. Olha o que diz Lucas 1,37. Diz assim: porque para Deus, nessa versão está diferente, pois nada é impossível para Deus. Fala comigo assim: Deus tudo pode. Mas diz com convicção: Deus tudo pode. Aí eu pergunto: se eu e você cremos que Deus tudo pode, de que forma nós temos apresentado as nossas causas diante de Deus? É interessante que como atitude chama a atenção de Deus, né? Quando você olha aquela mulher que era Cirofenícia, pedindo para que Jesus libertasse a filha dela, curasse a filha dela, Jesus fala para ela que a prioridade era os judeus, mas ela fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus vira para ela e elogia a fé dela. Eu nunca encontrei fé como dessa mulher em Israel. Ele chega para um outro homem que era, vamos lá, das forças armadas, e estava com seu servo doente, e quando ele chega para Jesus pedindo que Jesus cure o seu servo, ele fala: eu vou lá com você. Ele falou: não, eu sou um homem sujeito à autoridade. Se eu digo para alguém vai, ele vai. Se eu digo para ele para, ele para. Eu sei que com uma palavra o Senhor pode trazer cura. O que eu quero dizer com isso, gente, é que quando nós temos fé, a nossa fé determina até mesmo a maneira como Deus vai agir. Porque aquele cara assim: você não precisa ir comigo, Jesus, até a minha casa. Mas eu sei que com uma palavra tua pode trazer a cura do meu servo. E Jesus fala assim mesmo: vai embora, o teu servo foi curado. E quando ele chega em casa, encontra o servo dele curado, ele procura indagar que horas foi que isso aconteceu. E quando ele toma conhecimento de que horas foi que aconteceu, ele pensa consigo mesmo: foi justamente a hora que Jesus determinou a palavra. É por isso que nós falamos, né, desde o começo do ano, e aí é uma ênfase da Bispa Ana, já há trocentos anos dentro da Sala Nossa Terra, a questão do livro dos sonhos. O livro dos sonhos nada mais é do que uma declaração de fé. Uma declaração de fé. Mas é por isso que Deus todos os dias desafia eu e você a crescermos nele. Porque se nós crescemos nele, se nós crescemos no conhecimento dele, se nós crescemos na palavra dele, nós crescemos em fé. Eu vou colocar na porta da igreja, eu vou estar lá na porta da igreja,
um aparelho para medir a fé de vocês. Só entra naquela porta quem tiver com um nível de fé up. Quem tiver com um nível de fé muito baixo, não entra. Eu quero que a gente entenda que todos os dias, Deus quer que nós estejamos crescendo em confiança nele. Jesus vira para aquele homem: se podes, tudo é possível àquele que crê. Ele está dizendo para aquele homem: Deus tudo pode. Aquilo que é impossível a você até aqui, é possível para mim tornar o seu impossível possível. Pensa nisso. Deus quer tornar o seu impossível possível. Traga a sua mente, traga ao seu coração quais são os seus impossíveis. Quais são os seus impossíveis? Eu lembro que teve quando eu cursava engenharia mecânica, eu cheguei um momento a pensar, falei: Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir concluir essa faculdade. Porque, gente, eu achei engenharia muito difícil. Muito difícil. E aí, para você entender, aí, se minha mulher estivesse aqui, ela confirmaria, o período que eu tinha que formar, misericórdia, foi um dos períodos mais difíceis. Tudo que você possa imaginar aconteceu. Eu perdi um cunhado, a minha irmã que ficou viúva passou mal, a minha outra irmã teve que ser internada às pressas para fazer uma cirurgia, e aí eu lidando com tudo isso, administrando tudo isso, e aí quando eu chego em casa um dia, depois de vir de um hospital, aí que minha irmã tinha operado às pressas, aí eu chego em casa, eu tinha aula à tarde, mas eu falei para a Ana Maria assim: eu preciso dormir um pouquinho, daqui a pouco você me chama. Quando a Ana Maria foi me acordar, eu estava ardendo em febre. Nessa época eu tive dengue, foi uma dengue horrorosa, eu passei um mês, e eu tinha que formar, era época de prova, e eu lembro que depois de alguns dias, eu conversando com a Ana e mais uma discípula nossa que estava em casa, abrindo meu coração, falando de como eu estava me sentindo, e naquele dia Deus me trouxe uma visitação sobre mim, eu nunca esqueço, é como se Deus tivesse me energizado, e eu consegui correr atrás de todo o prejuízo que aqueles dias em casa trouxeram, e que podia impedir de me formar. Deus me deu condição de correr atrás. Deixa eu te falar, Deus vai dar condição de você correr atrás do prejuízo. Deus vai dar condições de você continuar crendo e perseverando em direção àquilo que Ele tem para você. Sabe quando a gente se cansa de procurar o sapato do tamanho certo do pé? Aí a pessoa assim mesmo: mas eu não encontrei, eu calço 40. Eu não encontrei nem 39, eu não contei 40, eu só contei 39 e 38, então eu coloco 39. Mas está apertado, está desconfortável. O meu pé só fica confortável com o número 40. 41 já é grande demais. Mas tem gente que desiste logo. Sabe uma coisa? Vamos de 39 mesmo. Ou vamos de 41 mesmo. Você precisa crer que é possível. Que Deus vai dar a você condição de caminhar na direção do que Ele colocou no seu coração. Essa história deste homem com o seu filho e a sua experiência com Jesus, podemos dizer que termina no versículo 23 e 24 do capítulo 9. Observa o que esse homem fala para Jesus após a afirmação de Jesus que tudo era possível àquele que crê. Ele diz assim: disse ele à multidão, se alguém, 23 e 24, Marcos,
Está em Lucas, tá, gente? É Marcos. Marcos 9, isso. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Vamos declarar isso junto? Eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Nesse momento, essa foi a oração deste pai para Jesus. Eu creio, mas me ajuda a superar a minha incredulidade. Deus age sem fé, gente? Deus age onde não tem fé? Sim ou não? Não. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que diz lá em Romanos 11, 6. Então Deus não age onde não tem fé. Você tem que lembrar que Jesus chegou num lugar que ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Então a incredulidade é um empecilho para uma ação maior de Deus. E aquele homem sabia naquele instante que a incredulidade dele era um empecilho para que ele pudesse ver o seu filho sendo curado. E ele vira para Jesus e fala, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Você vai ver que logo depois dessa declaração desse homem, ele viu o desejo dele sendo cumprido. Ele viu Jesus curando o seu filho, que desde a infância estava possuído por aquele espírito. Querido, que circunstâncias você tem vivido adversa, você tem vivido até aqui, e que nesses dias Deus está dizendo para você, você precisa ter olhos de fé, você precisa olhar para essa situação e vê-la da maneira como eu vejo. Eu não preciso ser muito explícito neste momento, mas vocês sabem que nós estamos como igreja lidando com uma situação escabrosa nesses últimos dias. E eu comecei a pensar ontem, pera lá, como é que eu posso fazer desse limão uma limonada? Como é que nós como igreja podemos agir neste momento para trazer crescimento para nós? Para provar aquilo que Deus diz, que Ele transforma o mal em bem. Como é que nós podemos fazer isso? O que podemos fazer? Agora é hora de nós mostrarmos que nós somos realmente crentes. Agora não é hora de nos encolhermos. Agora é hora de nós nos levantarmos em Deus, como abençoadores das pessoas. Agora não é hora de nós descrermos de Deus, é hora de crermos. Agora não é hora de estar sozinho, agora é hora de estarmos juntos. E eu comecei a pensar sobre isso, eu falei assim, vou edificar a igreja também através de vídeos. E comecei a lançar alguns vídeos, que parece ser polêmico, e quando as pessoas vão assistir, é uma maneira, gente, de nós, como igreja, dizermos o que pensamos, de sermos boca de Deus para abençoar essa terra, para que eu pudesse enxergar o bem no meio de toda essa situação adversa. Deus precisou
me dá olhos de fé. Deus precisou me mostrar que é possível fazer desse limão uma limonada. E eu quero que vocês venham comigo. Eu quero que você que está aqui, que você que está nos acompanhando pela internet, venha conosco. Nós fomos colocados neste lugar, nós estamos como igreja aqui para abençoar esta cidade. E não para amaldiçoar, mas para abençoar. Querido, querida, tudo é possível quando eu não me deixo moldar pelas más circunstâncias. Quando eu entendo que a possibilidade de uma pessoa não é a minha impossibilidade e nem a impossibilidade de Deus. Quando eu creio de fato que para Deus tudo é possível e persevero nele. Porque quando nós cremos que tudo é possível para Deus, eu persevero nele e na sua palavra. E por último, peça a Jesus para ajudá-lo a crer, como este homem pediu a ele. Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha falta de fé ou a minha incredulidade. Fica de pé no seu lugar. Você que está em casa, fica de pé. Faça um ato de fé, ficando em pé. Porque quando nós estamos deitados ou sentados, a gente relaxa. Mas fica de pé. Porque uma atitude de credulidade, atitude de fé, exige a nossa postura, fala dessa nossa atitude. A nossa postura fala que de fato nós cremos e confiamos em Deus. Então fica em pé. E eu quero que você feche os seus olhos e traga a sua mente, aonde, em que aspecto da sua vida Deus precisa ajudar você a vencer a sua incredulidade. Sabe, porque para cada situação, para cada área da minha vida, da sua vida, a bênção de Deus já foi ordenada. Existem promessas de Deus para você viver, e viver intensamente. Então fala para Deus: Senhor, me ajuda na incredulidade nesse aspecto da minha vida. Pode ser na sua área profissional, pode ser em relação à sua saúde, pode ser em relação às suas finanças, pode ser em relação aos seus relacionamentos, ao seu relacionamento conjugal, ao seu relacionamento familiar, à saúde. Fala para Deus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha incredulidade. Vai orando, colocando a sua vida diante de Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos o nosso coração, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, e nós rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja tocando na nossa vida com o Teu poder, tocando nas nossas vidas com o Teu poder, para que toda a incredulidade seja removida do nosso coração, da nossa mente. E assim, Senhor, o poder sobrenatural do Senhor se manifeste em nós, fazendo diante dos nossos olhos aquilo que parecia impossível, Pai. Ministra fé ao nosso coração, declara isso.